Segunda-feira é dia de batata quente. Nós estamos de volta hoje com um assunto prometido, porque alguns meses atrás nós abordamos pela primeira vez a questão das eleições americanas. Nós tivemos uma audiência muito grande e a promessa é dívida. Foi criado assim. Então, nós vamos ter esse segundo programa e provavelmente pelo menos mais dois até que se chegue ao dia das eleições, onde se decide mais uma vez um momento crucial na história dos Estados Unidos, um momento totalmente atípico, um momento político diferente, extremamente criativo, por pior que ele seja para alguns, por melhor que ele seja para outros. O fato concreto é que a América tem mudado muito. Essa é uma característica deste país, mas não com a velocidade que tem acontecido nos últimos 4, 5 anos, quando parece que a política foi virada de cabeça para baixo. Hoje, para discutir a batata quente que significa a eleição, onde vão se enfrentar Joe Biden, do Partido Democrata, e olha que nenhum dos dois ainda foi consagrado candidato, mas as coisas aqui não vão mudar a esse ponto. E Donald Trump, que tenta a reeleição, que muitos consideram será muito mais difícil do que a primeira eleição, mas é sempre bom lembrar que ele entrou no dia da eleição, há 4 anos atrás, como zebra, contra todas as pesquisas. E deu no que deu. Eu vou falar hoje com 5 pessoas muito especiais, a quem eu quero agradecer sinceramente por vocês tirarem o seu tempo. São pessoas com uma qualidade intelectual admirável e eu não poderia reunir um grupo mais qualificado para conversar sobre isso do que vocês 5. E eu começo com Carlo Barbieri, que é consultor, jornalista, analista político, palestrante e educador, empreendedor, artista cívico, ativista cívico e líder de muitas organizações relacionadas ao Brasil. Formado em Economia e Direito, com formação e cursos realizados em instituições como a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Federal de Brasília, a Universidade Mackenzie, Sorbonne em Paris, Universidade de Chicago, Harvard e Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. Ele é presidente do Oxford Group. Carlo Barbieri, boa noite de cara. Qual é o nó cego dessa eleição? Olha, eu vejo que são dois temas assim, principais dessa eleição. Primeiro, do ponto de vista econômico, nós temos uma disputa entre digamos, quase liberalismo econômico e uma certa ideia mais assim do Estado social. Em termos da economia velha, nós estaremos dizendo que é uma briga entre, digamos, uma proposição mais assim keynesiana e uma mais do Hayek, certo? Do ponto de vista político, eu acho que a diferença maior está entre um Estado de bem-estar social, ao modelo mais europeu, e um Estado de mais livre iniciativa. E, no fundo, a grande disputa é: vamos manter o establishment ou voltar ao establishment tradicional, ou vamos seguir numa inovação que, dentro da economia mundial, significaria a queda do globalismo para a ascensão do bilateralismo. Obrigado, Barbieri. Valéria Sasser é mestre em educação, coordenadora regional de intérpretes no Conselho Judiciário da Califórnia. Concorreu a vereadora em sua cidade, na Califórnia, e é membro do Marin County Community Advisory Group Affordable Housing. E é board member do CPAS, California Portuguese American Coalition, um grupo luso-brasileiro que trabalha por políticas públicas junto ao State Assembly of California. Vive em Corte Madera, ao norte de São Francisco, e está nos Estados Unidos há 21 anos. Importante, também não está aqui na biografia, Valéria teve um papel destacadíssimo na construção do CRBE, Conselho de Representantes Brasileiros do Exterior. É importante que se diga isso. Boa noite, Valéria. Valéria, onde é que esse nó aperta mais dessa eleição? Oi, boa noite, Carlos. Essa eleição vai ser histórica. Eu acredito e tenho fé que por muito tempo nós vamos tirar um presidente em primeiro mandato e não vai ser reeleito para um segundo mandato. Aí você já está exercendo futurologia. Mas a gente pode... Tá vendo? Se você deixa os entrevistados fazerem o que eles querem, ele já pulou a ordem do programa, já está no final.
Vai ser uma boa briga. Os candidatos ainda não estão definidos, mas é bem certo que serão esses mesmos. E a briga vai ser boa. No ponto que a gente está, e com essa situação de pandemia, sem possibilidade de comícios, de festas, de jantares, que sempre tem para ter doação para campanha e tal e tudo, está bem incerto como isso vai ser. Realmente é uma hora da gente prestar atenção em tudo que está acontecendo desde agora até logo depois da eleição, porque dificilmente vamos ver uma situação complicada como essa para essa eleição presidencial. Obrigado, Valéria. Quem está conosco também, mais uma vez, eu quero dar um carinho todo especial pelo prestígio que ele nos dá. Eduardo Oliveira é radialista, apresentador de programas de rádio, um deles, a Hora da Notícia, que é um campeoníssimo de audiência em Massachusetts. Ele tem a Rádio Central da Manhã, a Hora da Notícia, ambos na Rádio Insuperável. Nascido no Rio de Janeiro, ele vive em Ashland, Massachusetts, e está nos Estados Unidos há 20 anos. É uma das opiniões mais seguidas e respeitadas, um verdadeiro influenciador brasileiro no norte dos Estados Unidos. Eduardo, essa história de que essa eleição pode ser prevista 2 meses antes, funciona na sua cabeça? Boa noite, Carlos. Boa noite aos amigos que estão fazendo parte desse painel. Não funciona, até porque tem um fator externo que é o coronavírus. A pergunta anterior sobre o nó está na garganta dos imigrantes. Pergunta dentro da comunidade para o meu público é: o povo imigrante documentado, cidadão, vai votar o interesse da comunidade inteira ou o seu próprio interesse? O coronavírus mudou a eleição. A eleição de novembro vai ser entre coronavírus e Donald Trump. Joe Biden corre por fora. Pois é. Adriana Sabino, estou doido para saber o que é que ela pensa de um bocado de coisa. Ela é carioca, casada, formada em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundadora e presidente do Centro Cultural Brasil USA. Ela é presidente do CCBU, uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1997, que tem como missão disseminar a cultura brasileira no sul da Flórida, e é uma entidade que serve de referência a centros culturais no mundo, brasileiros no mundo inteiro. Vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos e é uma extremamente participativa membro da comunidade brasileira no sul da Flórida. Adriana Sabino, é o coronavírus sozinho que vai resolver essa eleição, na sua opinião? Não, Boa noite, obrigada pelo convite. Eu adoro discutir política. Eu acho que o coronavírus é um elemento importantíssimo, porque o Trump, antes do coronavírus, era o grande favorito. Depois do coronavírus, depois de tudo que ele tem feito, esse favoritismo balançou um pouco. Agora, eu acho também que, além do coronavírus, é uma questão de definir a visão de país que as pessoas querem. Elas querem continuar com esse país completamente dividido e polarizado, ou elas querem um país unido em torno de objetivos comuns? Perfeito. É uma colocação bem... Eu me identifico muito com isso que você acabou de dizer aí. Quem está conosco também, fechando o time, é o jornalista Marcelo Melcher. Ele é publisher do jornal Brazilian Post, analista político do JS News, produtor e colunista da Aquarela Productions. Ele reside em Massachusetts há 31 anos e é conhecidíssimo na comunidade brasileira por ser um dos mais experientes analistas da situação política, tanto norte-americana quanto brasileira. Marcelo, conversando com os imigrantes, você acredita que os imigrantes legais e que têm a capacidade de votar, podem votar, vão definitivamente se sensibilizar com a questão dos indocumentados? Boa noite para todos, um prazer estar aqui. Acredito eu que, depois das retóricas de Donald Trump nos últimos 3 anos, que uma grande maioria possa, sim, mudar essa ideia como eu posso falar, e participar mais da comunidade, porque nós todos viemos, né? Somos imigrantes, de algum jeito nós viemos e nos legalizamos. Sobre Donald Trump, eu acho que vai concretizar, a minha opinião, vai concretizar
o que já existe desde 2000, que é a grande maioria no país de votantes pelo voto geral, de eleitores que não compactuam com o autoritarismo, como foi na eleição de 2000, né? Lembrando que Al Gore desistiu, já em meados de janeiro, desistiu, porque era um patriota, desistiu das cortes, da Suprema Corte, e deu o voto aliás, deu a presidência para George Bush filho naquela época, porque o George Bush pai já tinha sido simplesmente, ele só teve um mandato. Então, a partir dali de 2000, de 98, aliás, prova-se que a América ela tem uma mistura pelos imigrantes, por causa dos imigrantes, ela só não consegue continuar o processo pelo voto do colégio eleitoral. Então, eu acredito que desta vez Donald Trump não se reelege por causa de vários fatores. A pandemia é uma delas, pela falta de liderança, porque eu acho que o Donald Trump não fez o que deveria ter sido feito, e também as suas retóricas contra nós e eles, né? Perfeito, perfeito, Marcelo. Nós vamos agora colocar para vocês o Batata Quente tem na sua primeira hora, eu coloco alguns temas, tá? E distribuo aí para vocês de acordo com a simpatia, o amor e a alegria, enfim. E dona Adriana Sabino, sobrou para a senhora mesmo, entendeu? Nós recebemos um e-mail da senhora Maria Lúcia do Carmo. Maria Lúcia do Carmo mora na cidade de Palm Coast, aqui na Flórida, mais para o lado aí de Daytona Beach, lá para o norte. Quem conhece a Flórida sabe do que eu estou falando. E ela me fez um e-mail assim que eu fiquei... Não estranhei, porque eu já ouvi essa conversa outras vezes, mas achei muito interessante que ela teve a iniciativa de escrever um e-mail para mim, foi no site, procurou meu e-mail, para escrever que ela acha, Adriana, que o imigrante não tem que se meter na eleição dos Estados Unidos, que a gente tem que dar graças a Deus que está aqui, que está tudo bem. Claro que ela deve ser uma imigrante legal, né? E daí a gente deduz que ela não acredita que os imigrantes legais possam ter nenhum tipo de simpatia ou participar ou ativamente brigar em favor dos imigrantes ilegais. O que é que você diria para ela? Olha, eu acho que se ela mora aqui e paga imposto, ela está fazendo um erro enorme em não se envolver, porque a política impacta todos os aspectos da sua vida num país, numa comunidade. Então, ela se omitir é uma atitude muito... Eu não tenho nem palavras para descrever isso, mas é uma alienação completa. Mas, Barbieri, você não acha que essa alienação, que de fato a Adriana tocou no ponto crucial, ela é compartilhada por muito mais gente do que se imagina? Olha, eu concordo que mais gente partia desse ponto de vista, mas também concordo mais que tudo com a Adriana, que é um absurdo. Você está num país que todas as decisões políticas têm a ver contigo, para o seu bem-estar, para os seus impostos, para a sua vida, e você se alienar disso é uma omissão pecaminosa, diríamos alguns padres batistas ou alguns pastores batistas. É um pecado mortal contra a cidadania você não participar do processo político. Valéria, você que participou do processo político e continua participando, foi candidata e tudo, como é que você sentiu a receptividade dos brasileiros à sua candidatura? Porque dos americanos, com certeza, lhe viram como uma latina tentando a carreira política, mas os brasileiros do seu entorno, com quem você lidou, da sua cidade, como é que eles lidaram com sua candidatura? Foi fantástica a recepção que eu tive na comunidade brasileira daqui de Corte Madeira. Eu tive a assinatura, desde a primeira assinatura no papel da candidatura, eu tive quase todos os brasileiros que são legais e que puderam assinar e que moram na minha cidade, praticamente todo mundo assinou. Todos os donos de negócios em Corte Madeira assinaram. Então, desde o início, o apoio foi total, de botar a plaquinha na frente no jardim deles. Tudo,
tudo. Assim, eu só tenho a agradecer e agradeci 1000 vezes já. E vou continuar agradecendo enquanto estiver por aqui. Mas quanto aos americanos, e eu bati de porta em porta, porque nas eleições locais você ainda bate de porta em porta, faz a moda antiga, e é maravilhoso, você aprende muita coisa. Eu jamais me senti uma estrangeira conversando com os americanos. Nunca houve sequer perguntas que ventilassem a minha questão de estrangeira. Minha experiência foi uma experiência altamente americana. Na verdade, as 2 vezes que eu senti preconceito por ser estrangeira foram de 2 estrangeiros, uma russa e uma francesa. Os americanos foram super receptivos e eu acho que nós devemos participar, sim, concordando com a Adriana e com o Carlos, devemos totalmente votar e participar porque pagamos impostos, porque participamos localmente e porque nós somos parte da sociedade. Se a minha experiência é uma medida disso, eu fui uma pessoa tratada como nem não percebiam o meu sotaque. Então, vamos em frente, e me perguntavam o que eu faria pela cidade, quais as minhas ideias, e jamais tocaram nessa questão imigrante. Isso é fascinante. Valeu. Já estamos chegando aqui, reações, inclusive ao que a Adriana falou para essa dona Maria Lúcia, a gente vai fazer ela ficar famosa hoje, porque já chegou o seu José Pereira, de Boston. Imigrante que não quer se envolver na luta pelo outro imigrante nem deveria emigrar para lugar nenhum. Olha, dona Maria, a senhora me perdoe, se a senhora estiver assistindo, me perdoe, mas a minha obrigação é colocar o assunto em discussão. Eu estou sendo aqui, esse é meu papel, tá? Fica com raiva de mim, não. Tá muito legal. Está chegando, os trumpistas já estão ligando, os oposicionistas já estão ligando, mandando chamada, mas eu vou mandando pergunta, mas eu vou deixar essas perguntas para mais adiante. O que você, Eduardo, diria a um argumento que é complicado de responder? A questão das pesquisas e da completa surpresa que foi a vitória de Donald Trump contra Hillary Clinton. Por que isso não pode acontecer de novo? Olha só, eu acho que as pesquisas devem ser seguidas até com certa desconfiança, porque elas estavam totalmente erradas em 2016, mas naquela ocasião o Donald Trump era o novo. Hoje o Donald Trump é o que a gente já sabe que é. O presidente que sugere que o povo americano injete desinfetante dentro do corpo para curar o coronavírus, presidente que pagou uma atriz de filme pornô com cheque assinado dentro da Casa Branca. Eu espero que isso tudo esteja na cabeça Eduardo, se eu fizer uma contestaçãozinha, você jura que não vai deixar de ser meu amigo? Claro, jornalismo é isso. Não, mas é porque eu acho importante a gente ir fundo nessas questões. Muito antes dessas coisas horrorosas que Trump fez aí, Trump na campanha eleitoral anterior ao dia da eleição, fez coisas muito piores. Ele macaqueou e humilhou deficiente físico. Sim. Ele humilhou heróis de guerra. Ele destruiu a imagem de heróis desse país, entendeu? Isso não afetou em nada o atrelamento. Eu não diria que todo mundo que votou nele pensa exatamente como ele. Eu não diria isso, eu não seria estúpido. Não. Mas eu diria que existe por trás do suporte que ele recebe muito mais do que algum nível de racionalidade. Porque para julgar e para criticar essas coisas que você aponta, que eu critico, que você critica, que a gente acha um absurdo, você precisa ter bom senso. Parece que existe uma grande parte da população mundial, que a gente está vendo gente louca ser eleita no mundo inteiro, não apenas nos Estados Unidos, que não está se lixando para isso, você não acha? Olha, mas tudo volta ao ponto que eu falei, que apesar disso tudo que ele fez, ele ainda era o fator novo. Inclusive, no começo do governo dele, Donald Trump, brincava com o fato de que ele tem que ser presidential, ele tem que ser o modelo presidencial, ou seja, vinha das críticas de tudo que você falou. O que nós vimos foi um governo desorganizado, tanto que tem aí pelo menos uns 35 a 40 ministros ou secretários que saíram do cargo ou deixaram ou foram demitidos.
Então, o que nós temos hoje é um Donald Trump que já se sabe o que ele pode fazer, que é muito pouca coisa. Tanto que ele prometeu o muro que o México ia pagar e não cumpriu, os empregos que iam voltar, prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Agora, sobre a pesquisa, o que eu acho importante é o seguinte: existe o fator surpresa do eleitor do Donald Trump ter vergonha de falar que vai votar para ele e mentir na pesquisa falando que vai votar para Joe Biden. Ou seja, aí a diferença que se acha que é 8 pontos numa pesquisa, 6 pontos na outra, 12 na outra, pode ser menor. Então, eu acho perigoso, para concluir, essas pesquisas ficarem falando que o Joe Biden vai ganhar, porque o jovem que nunca vota não vai. E o jovem precisa ir votar, até porque se o jovem foi capaz de enfrentar o coronavírus para sair para a rua pelo direito dos negros não serem mortos pela polícia por nada, esse jovem deve votar contra o governo que não quer fazer nada contra a polícia. Marcelo, você acha que o ponto mais fraco de Trump foi a incapacidade dele liderar o país nessa pandemia? Eu não acho que é o ponto mais fraco dele, porque ele, como o Eduardo acabou de falar, ele tem uma base ali entre 25% e 30% de republicanos, 25%, 30% de republicanos, que não adianta ele dar, como ele falava mesmo na campanha, dar um tiro no meio da Quinta Avenida e matar alguém, que eles continuam votando por ele. E esses alt-rights, ou essa mistura de extremistas, né? Eles, independente do que aconteça, o que ele faça, eles vão estar com eles. Agora, mas 30% não elege o presidente. Mas o meio, é aí que vem. O meio, os outros 19%, 20% que elegem, que bem lembrado que ele não venceu nas eleições gerais. Tem que lembrar bem isso. Foram 75 mil votos em 3 estados, Wisconsin, Michigan. Mas essa é a regra do jogo? Sim, a regra do jogo, perfeitamente. Você disputa a eleição para ganhar dentro da regra. Eu acho que a eleição dele surpreendeu a ele mesmo. Ele mesmo, para ser sincero, eu acho que ele nem queria ser eleito, para ser sincero, no início, ele queria, como é que eu posso falar? Divulgar as empresas dele que estavam falidas, isso lá no início, quando tinham 10, 15, 20 candidatos. Foi indo, até que ele entendeu, peraí, então acho que... Na minha terra tem um nome para isso. Ele foi tomando gosto pela coisa. Tomando gosto pela coisa. Mas a minha preocupação maior... Ele namora esse trono há muito tempo. Sim. Só que ele namorava e ninguém levava ele a sério. Sim. E ele entrou numa corrida eleitoral onde o grande mérito dele foi chutar o pau da barraca desde o dia 1. Porque não é fácil você derrotar todos os caciques do Partido Republicano. Todos. Não. Principalmente olha só, ainda tem mais. Agora, a minha preocupação maior, essa minha preocupação, é sobre os justices, né? São os juízes que, por exemplo, a Ruth Bader Ginsburg está muito mal, tadinha. Teve lá o problema de segundo câncer que ela teve, ela praticamente está segurando a linha ali, que eles falam, né? Holding the line, para que não peça, nem vá para o outro céu, que ela vá com Deus, ou que ela peça, inclusive, aposentadoria. Porque se acontecer isso, você sabe que teremos problemas enormes numa reeleição do Trump, que provavelmente, óbvio, ele terá pelo menos 2 juízes nos próximos 4 anos para ser... Esse é o problema. Esse é o ponto e se o Senado tiver em maioria, só depende do Senado para a comprovação dos justices, né? Não precisa a Casa dos Representantes, só o Senado escolhe. Então, nós podemos ter um problema aí, umas reversões de leis, como o... Tudo bem. Eu quero que você conclua. Não, como o Roe v. Wade, como o próprio casamento gay, podem existir umas reversões aí. Eu não acredito em direitos civis e tal, mas muitas reversões podem acontecer. Essa é a minha preocupação. Pode ser. Eu acho justo que se ele for reeleito, eu acho que essa mas seria uma preocupação. A sociedade aqui nos Estados Unidos não vai uma coisa nesse nível de disrupção. Nós nunca passamos por isso, Carlos. Não sei. Nós nunca passamos, você nem eu, nós nunca passamos por isso. Peraí, Marcelo, deixa eu passar. Não, agora é outra pergunta. Senão a gente viaja numa linha só e não funciona. Adriana Sabino, o que, na sua opinião, pode representar como fator determinante na possível eleição de Joe Biden
a mulher que ele escolher como candidata a vice? Olha, eu acho que tem um peso grande. Tanto é que todos os candidatos a vice deles possíveis são mulheres. E quase E ele se todas. comprometeu com isso, né? Exatamente. Publicamente. E quase todas são negras, né? São quase todas, com a exceção da Elizabeth Warren, todas são. Então, eu li em algum lugar que o Biden, essa eleição a eleição vai ser decidida pelos 12% de votos dos negros. Já tem gente que diz que é o voto dos imigrantes que pode decidir. Eu acredito que é um mixzinho aí, onde a gente, sem uma parcela significativa do eleitorado branco, não se elege presidente aqui. Inclusive, Obama foi eleito com exatamente uma migração substancial de eleitores brancos, porque fala-se muito em minorias, mas os brancos continuam sendo 65% da população do país. Sim, mas os brancos têm que ir votar, certo? Certo. E se eles não forem votar, eles não elegem nenhum presidente. E Com o certeza, Biden conseguiu a nominação, ser o candidato democrático por causa do voto negro. Foi a Carolina do Sul que votou nele e virou o voto. Todos achavam que ele estava rifado, né? Ele estava rifado, ele estava fora. Ele foi levantado pelo voto negro do Sul dos Estados Unidos. Certeza. Carlo Barbieri, se fosse possível para Trump mudar o vice-presidente na chapa, ele mudaria? Eu acho que não. Porque veja o seguinte, se há uma pessoa que é cabeça dura nesse mundo, é o Trump, né? Ele, acima de tudo, ele é ele, né? Se alguém já hospedou no Hotel Trump, sabe que do chocolate à água mineral leva o nome Trump. Então, ele é uma pessoa muito focada nele mesmo. Além disso, se ele fosse candidato à rainha da simpatia na universidade, seguramente ganharia, certo? Ele seria o último colocado. Então, o que a gente tem que levar em conta nessa eleição, tanto em relação ao vice-presidente, etc., é alguns fatos que já foram analisados. Primeiro, quem elege é quem motiva. Nós sabemos que em torno de 50%, um pouco mais de 50% da população se tira a nádega da cadeira para ir votar, certo? Então, daí essa pressão enorme para o voto por correio, porque isso motiva a pessoa um pouco mais do que ter que ir até lá. Segundo, nós estamos vivendo num mundo, digamos assim, novo, completamente novo. As teses nacionalistas e antiglobalistas ganham espaço, né? No mundo inteiro, no Brasil, na Inglaterra, na Rússia, no México, independente da coloração ideológica de esquerda, de direita, o que você queira. Então, o vice-presidente aí tem que estar alinhado com o Trump, ou seguramente eu entendo que ele vê dessa maneira, porque ele tem que motivar esses 30%, 15% do pessoal dele a ir votar. Acho que o grande desafio na eleição não é o vice-presidente, o grande desafio é tirar as pessoas para irem votar, motivar essas pessoas a estarem lá, votando de uma maneira ou de outra, e principalmente reconhecendo o seguinte, quem pode fazer o Trump ganhar, se pudesse fazer, é justamente a burrice da esquerda americana radical. Quanto mais vezes você vê gente na rua, botar fogo nas casas, desrespeitar uma legislação, o americano ele é conservador. Ele pode ser afrodescendente, ele pode ser latino, ele pode ter origem asiática, ele é conservador. O grande perigo, eu acho, para a candidatura do Biden é justamente a falta de controle das manifestações das ruas, que pode, por um lado, motivar mais ainda o eleitorado do Trump estar presente, primeiro. Segundo, desmotivar muitas pessoas que são contra o Trump, mas não vão querer apoiar o Biden porque acham que ele poderia estar, de alguma maneira, colaborando numa destruição daquilo que eles imaginam como sonho americano, tranquilidade, paz, mutatis mutandis, que aconteceu no Brasil durante o regime militar. Então, aí que o vice-presidente, eu acho que não pesa muito para ele como candidato. Como pesa para Biden. Mas, Valéria Sasser, me responda uma coisa. Você acredita que Joe Biden não é o candidato dos sonhos dos democratas? Acredito. O Joe Biden teve a maioria dos votos,
Mas eu estou falando da Califórnia, né? Então vamos colocar a minha neighborhood, a minha vizinhança aqui. Esse estado é um estado deep blue, é super democrata, contam já o voto como um voto democrata, apesar do meio dele ter uma mistura bastante intensa de republicanos e democratas. Então, o centro, a faixa central da Califórnia, do norte até o sul, é uma área bastante roxa, que tem o azul e o vermelho misturado, e a costa, onde estão as cidades grandes, nós somos muito mais... as pessoas votam mais democratas. Então, esse estado é um estado progressista. A maioria aqui dos democratas teriam outras opções de candidato. Você diria Elizabeth Warren e Bernie Sanders. E Bernie Sanders. Aliás, é um grande debate que nós, democratas na Califórnia, estamos tendo todo o tempo, é conciliar tudo que todo mundo pensa em um candidato apenas. Eu concordo que os democratas precisam melhorar e muito a comunicação. Já escrevi um artigo sobre isso no Medium.com, tem um artigo imenso lá que eu falo da comunicação dos democratas, precisa melhorar, precisa falar com a base, que não tem falado, especialmente nesse estado, e a área vermelha vem crescendo na Califórnia exatamente por causa disso. Eu não sei se eu estou falando com alguém que não sabe, alguém que esteja assistindo, vermelhos são os republicanos, vermelhos são os republicanos e azuis são os democratas. Então, a gente fala muito na Califórnia do purple, que é o vermelho com o azul, e essa área que é bastante complicada. Então, conciliar os desejos e as necessidades de todo mundo, de todas as vertentes democratas dentro do partido e passar essa comunicação para o exterior de forma convincente, de que abarque todo mundo e que inclua todo mundo, que seja inclusiva principalmente, eu acho que é um dos maiores desafios que ele vai enfrentar agora. Perfeito, Valéria. Adriana Sabino, tem muita gente no Partido Democrata pedindo desesperadamente que Joe Biden não participe de debate contra Trump, por várias razões. Eu te pergunto, qual é a sua opinião, se você acha que é uma estratégia, se você acha que é receio, ou se você acha que não há por que perder tempo debatendo com Trump? Olha, eu acho que não existe um presidente americano ser eleito sem debate, né? E agora, o medo fala-se que o Biden talvez não tivesse no auge da sua comunicação, e aí isso pode criar um problema. Eu me lembro logo num dos primeiros debates com todos aqueles candidatos, eu me lembro que eu fiquei muito chocada quando eu vi o Biden esquecer a conta. Ele tinha que falar só o número que as pessoas tinham que digitar para mandar o dinheiro para a campanha dele. E ele não conseguia se lembrar. Eu fiquei absolutamente em pânico. Sabe, quando você assiste na televisão, você está escrito ali. Então eu tenho um certo medo, mas sem debate não vai. Ele vai ter que debater. Num debate, Eduardo, você bota suas fichas em quem? Olha, o Biden já participou de vários debates porque concorreu 2 anos, né? 2 eleições seguidas. Os debates dos vices, né? Participou dos debates dos vices, foi bem colocado, inclusive ele foi muito bem quando foi contra Sarah Palin. Eu concordo que o Joe Biden não está na sua melhor performance, mas ele mesmo já deixou transparecer que a nomeada dele para vice vai ser quem deve carregar o bastão caso ele ganhe. Quer dizer, ele ficaria apenas 4 anos. Por isso é importante ter uma mulher forte, mais do que tudo, porque vai enfrentar um partido republicano reformulado depois da autópsia que tem que fazer com a saída de Donald Trump, que a gente espera que aconteça. E qual é a mulher dos seus sonhos no cargo de vice-presidente? Eu acho que a mulher mais forte para ir do lado dele é Elizabeth Warren, mas é a mulher mais combatida pelos republicanos, porque tem a ideia de comunista, etc. e tal. Mas eu acho que ele vai ficar entre a Stacey Abrams ou a Kamala Harris. Stacey Abrams é uma mulher que não tem Explica para quem está assistindo a gente, você que conhece bem, diz um pouquinho sobre a Stacey, diz um pouquinho sobre a Kamala.
Stacey é política na Geórgia, ela concorreu ao governo do estado, perdeu por uma margem muito pequena, é uma nova política muito bem articulada, uma mulher negra. A Kamala Harris é uma procuradora de justiça, que inclusive tem algumas polêmicas dela em relação a como ela tratou os imigrantes na Califórnia, e ela é uma mulher forte também por ter trabalhado com justiça. Mas ela, Kamala Harris, foi uma das mais críticas contra Joe Biden nessa pequena campanha. Foi. Eu acho que é interessante a gente também colocar nesse debate o fato da eleição ser pelo correio. O nosso amigo Carlos Barbieri tocou nisso um pouquinho. E existe nos grupos de chat de jornalistas a ideia, que é até um pouco interessante de ver, meio que uma teoria de conspiração, que o Donald Trump, na verdade, quer o voto pelo correio, mas ele fala que não, porque ele acredita que ele falando não, os democratas vão fazer o que ele quer, que é o não, né? Por quê? Porque ele acredita que o eleitor mais velho é melhor no correio do que o eleitor jovem. Eu, quando vou no correio, só vejo velhinho lá, inclusive atrás do balcão. Então, tem essa teoria. E a outra coisa sobre a questão do correio é que, na verdade, Donald Trump, se ele realmente não quer que a eleição vá pelo correio, é porque no começo do governo dele, ele queria atrapalhar o serviço do correio para ir contra o Jeff Bezos, que é dono da Amazon, e a Amazon de 20% a 30% é enviado pelo correio. Então, existe uma expressão no inglês que fala karma is a bitch, né? Então, o karma voltou que o correio vai ajudar na eleição, talvez contra ele, entendeu? Então, assim, esse governo é muito diferente de tudo. Eu lembro na campanha, quando o Mitt Romney foi candidato, que ele perdeu a eleição ou saiu dos trilhos da sua campanha porque ele falou que tinha um formulário lá cheio de mulheres que ele contratava. Isso era escândalo. Hoje, o que o Donald Trump fala, nada é escândalo. Estamos vivendo na época da rede social. Rapaz, você parece que adivinhou meu pensamento. Eu ia usar uma palavra agora para puxar o assunto para Marcelo. Marcelo, você é um cara que tem muita experiência com comunidade. Eu sei porque eu lhe conheço há muitos anos e sei que você é um cara super relacionado em todos os níveis da população. Então, você pode trazer para a gente o sentimento da rua. Eduardo também, no rádio, tem isso. Valéria também tem isso no contato com o público. Nós finalmente chegamos a um ponto em que não há absolutamente nenhuma preocupação com ética e vale tudo. Vale tudo em que sentido? Vale tudo para ganhar a eleição. Não, não vale tudo. Vale não, fazer não... churrasquinho de mãe, churrasquinho de vó. Não vale tudo. Como a nossa querida falou ali há mais tempo, Adriana, ela mencionou sobre a comunidade, muito importante. Eu acho que a comunidade brasileira que não vestir essa Você ideia... não vai responder minha pergunta, Marcelo, e vai fugir? Aqui eu não deixo isso, não. Não. Aqui não. Você vai me responder. Olha, a sua resposta pode ser curta, não precisa ser longa. Tá. Você não acredita Marcelo, que vale tudo? Não acredito que vale tudo. Não, porque foi com essa retórica de vale tudo que o Trump hoje é presidente, né? Então, mas foi com essa retórica de vale tudo que ele continua presidente, tem esperança de continuar. Bom, ele continua presidente porque ele teve um mandato de 4 anos. Agora, se ele vai continuar... ele não foi impeached. Ele não só foi impeached porque... Ele foi impeached pelo Congresso, mas não foi pelo Senado. Ele foi impeached, sim. Ele foi impeached, mas o impeachment não se consolidou. Ele foi impeached. Só quem impeach um presidente é a Câmara, a Casa dos Representantes. O Senado está aqui, o doutor Cabral. Sim, o Senado fez o quê? O Senado, como é que se diz? Não, mas ele foi impeached. Ele absolveu, né? Só o Senado absolveu. Então absolveu, mas ele foi, sim, ele foi impeached. Ele é impeached, é um impeached presidente impeached. Está na folha corrida dele. Porque nem abriram as possibilidades de provas no Senado para que existisse uma votação, né? Então, deixa bem claro. Existe, eu acho que a honestidade do país, esse país, quando eu vim aqui, eu acho que a honestidade era uma das coisas mais importantes. Depois de 2001, acho que os americanos ficaram mais... eu acho que já ficaram mais com o olho, tipo, peraí, existe possibilidade disso e daquilo. Acho que mudou um pouco. Existiu uma América antes de 2001 e depois de 2001. Aí eu concordo contigo. Nesse caso...
E eu vejo também... Você concorda comigo que existem duas Américas? Uma de antes de 2001, sim, né? em vários sentidos. Né? Inclusive no sentido... De acreditar, Só um né? instantinho. Não vamos falar os dois ao mesmo tempo, não, que não é bacana. Em vários sentidos. Os ataques às torres mudaram o tecido psicológico do país, aquela sensação de indestrutibilidade, de inviolabilidade. Foi como um estupro emocional em larga escala. E eu acho que a política vem se deteriorando a partir do eu não tive relações sexuais com aquela moça. O presidente na televisão mentindo claramente, e a partir daí ele também foi impeached sem ser impeached. O caso de... Né? Ele foi impeached por uma casa, mas o Senado não deixou a coisa andar. Então, aliás, o Senado, só para lembrar, o Senado, você está falando de Bill Clinton, não é isso? Bill Clinton, o cara isso. que falou que não teve relação isso foi sexual antes de 2001, né? O Bill Clinton, ele foi impeachment. Isso eu estou dizendo, o choque político é anterior. E aí responde a sua pergunta, existe o Vale Tudo? Olha aí, aí a resposta. E o Vale Tudo, essa história do Vale Tudo serve até para falar agora. Gente, tenho que dar uns alôs aqui, porque está absurdo de gente. Olha, Eliseu Dama, vou dar seu recado aqui. Eu sei que você totalmente acredita em Trump, beleza, você tem todo o direito de acreditar. Nós aqui não somos contra nem a favor de ninguém, estamos aqui discutindo a coisa toda. O Richard Pereira parece que está querendo pegar no pé do Eduardo Oliveira de qualquer maneira. Ele é o cara que é um cabo eleitoral de Trump, diz milhões de coisas positivas, e tudo bem, que não adianta, que a esquerda vai chorar, mas que Trump vai ganhar de novo. O que é interessante é que essa plataforma se notabiliza por ser uma plataforma, vamos dizer assim, um pouco mais socialista, só um pouquinho. E nós estamos recebendo um caudal de apoio para Donald Trump aqui, hein? Só para vocês... isso aqui não é pesquisa, não é científico, não é nada, mas... Será que eles estão lá marcando a gente aí para poder marcar a presença? Muita gente assistindo. O Eliseu Dama faz uma pergunta para você, Adriana. Será que Trump não é mesmo muito melhor para lidar com a China? Não sei. Ele tá no... Ele toma atitudes sem olhar as consequências das atitudes dele. Como é que vai impactar a parte dos impostos, da parte das... como é que chama isso, gente? As tariffs que ele quer colocar. Ele não tem profundidade. O Trump é uma pessoa que não tem profundidade de análise. E eu não acho que é ele é melhor no enfrentamento com a China. Eu acho que o Biden, que é uma pessoa muito mais internacional, com muito mais experiência de lidar com outros países, teria mais chances de lidar com isso do que o Trump. Barbieri, você não acha que foi exatamente esse discurso, essa teatralidade, essa hemorragia louca que Trump trouxe para a cena política, que seduziu uma enorme parcela da população que tem simplesmente ojeriza a política tradicional, que considera que é uma carreira, que é uma coisa corrupta, essa visão da política estereotipificada, que em parte é verdade, em parte não é, e que o sucesso do político tipo Trump, que inspirou políticos no mundo inteiro, é exatamente apostar nesse vale tudo, nessa linguagem extremamente popularesca, vulgar até, canalha às vezes, mas que ressona profundamente com grande parcela da população? Acho que você tem razão aí. De alguma maneira, o mundo mudou. Como eu disse na vez anterior, aí, na intervenção anterior, nós saímos de uma filosofia globalista, que foi aquela que empolgou a todos nós durante muito tempo, no sentido de melhorar a qualidade de vida, desenvolver as nações menos favorecidas, etc., para uma política nacionalista em função do fracasso, de alguma maneira, do globalismo, no sentido de uma distribuição
real das riquezas. E a China, e me perdoem os que não concordam comigo, ela tem uma vontade de poder enorme. Não há dúvida nenhuma que o mundo se divide hoje entre China e o resto, certo? A China tem a busca do poder de uma maneira explícita. Se você pegar o Plano 2025 da China, que diz claramente que ela vai dominar o comércio mundial a partir da logística, e ela fez tudo, a roda das sedas, a compra de portos e até a compra das 2 entradas do Canal do Panamá, e ela diz no projeto que a partir de 2025 ninguém negociaria nada do mundo que não passasse pela China. Independentemente de eu concordar com a Adriana que o Trump não é uma pessoa tão profunda nas suas análises, alguém deve ter soprado para ele o seguinte: ou nós diminuímos a velocidade da China para tomar o poder mundial, ou em 2025 ela domina pelo menos a parte do comércio, sem precisar dar um tirinho sequer, certo? Então, se essa mensagem chegar de uma maneira clara e sem estereótipos, sem essa comunicação, digamos, um pouco ardida do Trump à população, eu tenho a impressão que isso vai representar um peso enorme no processo eleitoral. Porque eu acho que, eu volto a dizer, o Trump não é nenhuma pessoa que se elegeria a rainha da simpatia, certo? Mas, se ele conseguir trazer o eleitorado para entender de que a briga com a China vai ser mais bem representada por ele do que o seria pelo Joe Biden, apesar da sua experiência internacional e etc., essa parcela neutra, que normalmente é quem decide a eleição, nem é o republicano, nem é o democrata, é o independente, poderá acontecer dessa parcela neutra se sentir mais protegida no que diz respeito àquele bate-sempre, que é emprego, defesa dos interesses nacionais, etc., com o Trump do que com o Biden. Eduardo, o Celestino de Títio, de Orlando, pergunta: existe realmente esquerda nos Estados Unidos? Existe. E existe uma esquerda mais organizada do que a gente vê no Brasil, né? Que todo mundo briga entre si, por causa da coisa mais bipartidária aqui, né? Nós, apesar de tudo, temos Partido Verde aqui e tudo, mas não ganha projeção. A esquerda aqui é o Partido Democrata. Mas é uma esquerda diferente, porque a gente não tem as brigas aqui que a gente tem no Brasil, ainda por muito mais luta de classe do que outra coisa. Aqui, durante muito tempo, principalmente no governo Obama, foi uma briga muito ideológica nos assuntos que tocam mais na opinião do que na vida prática. Por exemplo, eu vivo no estado que aprovou o casamento gay, o primeiro da União. Eu, como homem heterossexual, não mudou em nada a minha vida. E depois que a Suprema Corte fez também o casamento gay, aprovou, porque o Congresso nunca aprovaria, o Congresso conservador, não mudou nada na vida de ninguém também. Então, eu acho o seguinte: a esquerda aqui ela vê o interesse do imigrante, e muitas vezes a esquerda, principalmente de Massachusetts, é covarde. Até hoje não temos carteira de motorista em Massachusetts, quando nós temos 15 estados que já passaram carteira de motorista, incluindo o conservador Utah dos Mormons. Então, assim, tem esquerda, mas a esquerda já percebeu que o imigrante muitas vezes é muito barulho e pouca ação. Por exemplo, quando a eleição não é eleição presidencial, os hispanos, o número de votos de latinos indo votar é 15% dos que podem votar. Isso não é nada. Então, é preciso a participação, e eu discordo da senhora lá no começo da nossa batata quente. Eu vou dizer o nome dela, peraí, porque a gente quer que ela fique famosa. Dona Maria Lúcia do Carmo, de Palm Coast. A Adriana está se divertindo. Eu espero que ela não esteja vendo, e se estiver vendo, a gente está só curtindo numa boa, com o maior respeito, porque a gente tem o maior respeito. Mas que a gente ficou meio tiririca, ficou. Claro, Dona Maria Lúcia, deixa o imigrante participar. Não é a senhora que escolhe, não. Existe um princípio chamado no taxation without representation, ou seja, não vão me taxar se não tiver representação. Olha, quem fala imigrante não paga imposto. Não paga imposto de renda, muitas vezes. Eu conheço muito americano que também não paga. Mas cada Coca-Cola que a gente compra tem imposto. Eu moro em Massachusetts. Ou seja, aqui é cheio de imposto. Maria, relaxa, vê a novela, vê a Record e deixa o povo participar, porque o imigrante participando é que o povo melhora o país. Exatamente. Existe aqui cidade de Newton que quer que imigrante documentado participe na eleição. Eu sou a favor. Os nossos filhos servem para ir ao lado do americaninho lá estudar, mas o pai desse filho não serve para votar? Que história é essa? A gente não pode ser representado, ou seja,
diminuir direitos não é coisa de liberal, é coisa de conservador. Com certeza. Olha, lá de Boca Raton, a Eliana Pfeffer concorda com quem falou que Trump era novidade. Quem foi que falou que Trump era novidade? Você, ela concorda com você e diz que agora, e ela diz que ela vive numa comunidade de muitos americanos, que agora ele é uma espécie de vergonha e mancha na comunidade internacional. Enfim, tá dado o seu recado aqui. E a gente tem ainda um tempinho de programa que eu quero dedicar no final para o impacto que essa eleição pode ter no nosso amado, querido e jamais esquecido Brasil, né? Porque eu sou de um tempo que eu aprendi na escola, e olha como é a vida. Eu vou contar isso para vocês rapidinho, não estou querendo aparecer, nem tomar a coisa de vocês, não. Mas era muito engraçado. Eu estudei em colégio militar, tá? E gostava muito. Foram 17 anos e eu faria tudo, começaria tudo outra vez. Era outra época, era outro mundo. A gente estudava Marx no colégio militar. E se dizia, numa época de nacionalismo, né, que eu era adolescente na época da ditadura, de que a relação do Brasil com os Estados Unidos era só uma piada que todos sabem, todos sabem. Quando os Estados Unidos espirrava, o Brasil pegava uma pneumonia. Isso continua sendo uma verdade, Carlo Barbieri? Mas acho que não é uma verdade absoluta, não. Os países têm a sua independência. Hoje, se a China espirrar, o Brasil tem uma pneumonia. Eu acho que o Brasil, entrando no seu tema, Carlos, é o país mais beneficiário dessa briga entre a China e os Estados Unidos. Por um lado, o Brasil é o maior fornecedor de matéria-prima, o maior fornecedor de commodity para a China. E a China não tem ideologia nos negócios, ela tem ânsia de poder. Aqueles que são mais velhos como nós vão se lembrar que o primeiro país da América Latina que a China estabeleceu relações nos anos 73 foi com o Chile de Pinochet. Então, isso mostra de uma maneira histórica que a China ela quer o poder agora. Pragmatismo nisso. Pragmatismo completo. Pragmatismo. Por outro lado, quem seria melhor para o Brasil? Trump, que foi cortejado, cultuado, beijado, abençoado, tudo mais, por Bolsonaro ou Biden? Adriana, peraí, só um instantinho, não responda agora não, cara. Desculpe, Adriana, você. Eu acho o seguinte, quer dizer... Não, Adriana, ela ia fazer uma interferência, né, Adriana? Uma interferência rápida, sobre a pergunta. Eu acho que o Brasil, com o Bolsonaro, apostou todas as fichas no Trump. Ele botou todas as fichas no Trump. Ele simplesmente fez uma declaração de amor. Ele chegou a dizer I love you. Então, é complicado. Se o Biden ganhar, vai ser uma virada de política exterior assim, de 180 graus. Vai ser uma loucura. Diga, Barbieri. Eu acho o seguinte, por outro lado, com essa briga toda, os Estados Unidos abriu um espaço enorme para a presença da indústria brasileira aqui no mercado americano. A China exporta para os Estados Unidos hoje 486 bilhões de dólares e importa 163. Ora, com essas supertaxações, a indústria brasileira ganha competitividade. Então, independentemente de quem vai ser o presidente, se mantida a política de limitar um pouco o poder da China, o Brasil terá um outro segundo grande benefício, que será ter o mercado americano aberto. Claro que nisso o Trump vai ser melhor que o Biden, certo? Ele já está com o acordo comercial sendo alinhavado para ser assinado no ano que vem, se ele for reeleito. Então, a resposta simples é o seguinte: o Trump é melhor para o Brasil, sem dúvida nenhuma. E, para o Brasil, essa guerra entre a China e os Estados Unidos é ótimo, porque agora até as indústrias chinesas e as indústrias americanas e as indústrias europeias que estão na China estão buscando outro local para ancorar a sua produção, em vista das limitações. Claro que se o Biden for eleito e essas limitações da China diminuírem, esta fuga de indústrias da China para países como o Brasil, claro que a Índia compete também, o Paquistão e etc., deixará de ter a pressão que tem agora. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Trump seria melhor para o Brasil em termos de comércio, em termos de perspectiva de negócios. Você levantou o dedo, Eduardo? Ah, não. Valéria.
Valéria. Eduardo levantou antes de mim. Eduardo, desculpa. Eu estava ligadão lá em Barbieri e não vi o dedo de meu amigo. Vamos lá. Eu estou gostando da forma como o amigo Barbieri fala, porque eu acho que ele tem uma linguagem professoral, de professor mesmo. E a gente aprende com isso. Eu só queria perguntar para ele, eu concordo que o Trump seja melhor para o Brasil no seguinte sentido, tem tanta briga que a China procura outros parceiros e aí o Brasil acaba pegando essa rebarba. Mas, por outro lado, o Trump impõe tarifas no aço do Brasil, quer dizer, atrapalha demais. Você não acha que uma coisa vai pela outra? Quer dizer, o Trump é um amigo meio inimigo do Brasil também? Olha, eu acho que se a gente pegar o fato, na verdade, é um jogo de cena. O Trump alegou que ia pôr tarifas, disse que ia pôr tarifas e não pôs, porque, na verdade, vamos entender como é que o Trump trabalha. O Trump trabalha naquele sistema russo de colocar o bode na sala. Ele coloca o bode, aí ele negocia para tirar o bode. Ele não fez nada de bom, mas ele tirou o bode da sala. A questão da tarifa, na minha visão, o problema com a Coreia do Norte, com a China, é sempre a mesma coisa. Ele administra o país como ele administra a empresa dele. Coloca o bode na sala, a pessoa fica desesperada com aquele cheiro danado do bode, que não tinha antes, ele não precisava daquele bode lá dentro. Aí ele negocia para tirar o bode. Aí fica a pessoa feliz, que bom, saiu o bode, certo? Então, ele faz isso e faz toda hora. A gente está cansado de ver que essa é a maneira com que ele administra o país. Ele não pôs a tarifa no aço. Ele disse que ia pôr, tirou. Disse que ia pôr, tirou. Aí põe um pouquinho, tira um pouquinho. É a maneira dele ser. Não quer dizer que eu concorde com isso, mas estou dizendo que essa é a maneira que eu vejo e analiso a política dele. Não foi, não. Na verdade, essa questão do aço e da tarifa, ele ameaçou, mas o Brasil compra o carvão daqui para produzir o aço lá. Então, quando ele ameaçou pôr a tarifa em cima do nosso aço, o Brasil retaliou, falando imediatamente que então não compraria o carvão. E ele se comprometeu profundamente com os carvoeiros aqui, com a indústria do carvão norte-americana, de voltar com esse tipo de emprego ultrapassado, uma forma de energia ultrapassada, ao invés de treinar quem trabalha na indústria do carvão para as novas tecnologias de energia renováveis, que seria onde ele brilharia profundamente. Vamos treinar esse pessoal todo que trabalhava debaixo da terra para trabalhar com vento. Não estou falando em estocar vento, estou falando em trabalhar com energia eólica. Então, quando o Brasil... Bem lembrado. Quando ele tentou taxar o aço brasileiro, o Brasil disse que não compraria carvão e, apesar de tudo, eu achei um rebate brilhante nesse momento. Para isso que foi. Mas eu gostaria de falar uma coisa, já que eu tinha levantado a mão e dei a vez para o Eduardo. O Carlos fala com bastante propriedade e faz sentido, claro, do ponto de vista dos empresários. O que me preocupa muito numa vitória do Trump é que a população, de um modo geral, nunca aparece. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai conseguir ser bem-sucedido na escola, nem todo mundo vai conseguir ter acesso ao que os empresários têm. Eu não posso ter uma campanha que só fale para os meus... Eu não posso ter um presidente... Para os ricos. Para os ricos. Vamos dar nomes aos bois, minha gente. Para quem tem acesso ao 1%. Mas o 1% tem que ter um planejamento econômico, porque o 1% que cria emprego. Não cria. Mas, Valéria e Eduardo, desculpe, viu, Marcelo, que você está na fila aí. Eu vou fazer uma pergunta dolorosa. Ok. Corretíssimo, eu assinaria isso que você falou aí agora imediatamente. Mas por que 55% votam nesse tipo de plataforma? Uma plataforma elitista, massacrante, porque 55% da população vota nesse tipo de gente. É porque é colégio eleitoral, gente. Quanto for colégio eleitoral, aqui a democracia... Desculpa, Eduardo. No Brasil, 55% do eleitorado votou numa proposta assim. Uma proposta de matar índio. Vamos matar índio. Vamos derrubar árvore. Vamos matar viado. Vamos prender puta. 55%. No Brasil, a ideológica ainda assusta. Aqui já não assusta tanto. Ninguém fala de gay hoje. Gay era a bandeira dos americanos conservadores. Ninguém fala. Mas esse aí é outro batata, viu? Mas eu só queria dizer o seguinte: o colégio eleitoral
ele dá o direito de, por exemplo, o estado que eu morei durante 9 anos, New Hampshire, de ser o centro das eleições. New Hampshire derruba candidato. New Hampshire tem 1.200.000 pessoas. Califórnia, que tem 30 milhões, não é centro. Nova York é centro. Texas. Não, aí eu discordo, Eduardo. Quando a gente está discutindo isso, a gente esquece que as regras do jogo foram estabelecidas lá atrás. Então, tinha uma campanha política. Desculpe. Eu não sou a favor de dizer que o Trump não ganhou. O Trump ganhou. Isso é infantilidade. Eu também acho que é infantilidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é porque o Trump ganhou que a gente não vai falar que ele não ganhou. Que a gente vai falar que ele não ganhou. Na verdade, a mudança do colégio eleitoral é para ter eleição nos 50 estados. Porque, do jeito que é agora, nós temos 3, 4, 5 estados que dominam as primárias e depois mais nada. E no colégio eleitoral, na eleição geral, também é assim. Ou seja, o cara da Califórnia não tem incentivo de votar. Eu, de Massachusetts, não tenho incentivo. Vai ganhar mesmo o candidato democrata, para que eu vou votar? Então, a democracia é para fazer os outros só verem, né? Não é participativa mesmo, porque não precisa votar. Ela começa no sistema bipartidário, que não é representativo da sociedade, que a gente vê, principalmente o Partido Democrata, que são 44 partidos em um. E o republicano, imagine, o Partido Republicano que vai da Ku Klux Klan ao log cabin, ao gay log cabin. Quer dizer... Não, e, gente, vamos lá. A Califórnia produz alimento para o país inteiro. A Califórnia tem toda a tecnologia aqui. Muitas das coisas de ponta nascem nesse estado. Nós temos uma população gigantesca, 8ª economia do mundo, e o meu voto vale muito pouco. A questão de mudar o colégio eleitoral tem que ser forte. Entrando um presidente democrata, tem que trabalhar forte. Espera aí que Marcelo está já sem contar com o que o Valério acabou de... porque ele levantou o dedo tem 15 não, minutos. Eu ia falar sobre o que o senhor Barbieri falou, mas agora eu já vou aproveitar essa deixa da Valéria, sem contar, Valéria, que o estado da Dakota e North Dakota, tem 4 representantes no Senado, 2 em cada um, né? E no total de senadores, todos sabem que são 100. Ora, bolas, o número de pessoas que moram nos 2 estados não dá 1 milhão, enquanto a Califórnia tem... Olha só aí a representatividade, né? E como é que pode 2 estados que deveriam ser um só, terem 4 senadores que vão fazer diferença lá nos votos, enquanto a Califórnia tem os mesmos 2 senadores? Tá aí, olha. Exatamente. Eu acho muito otimismo. É brutal. Muito otimismo de vocês e fico muito feliz de ver gente jovem como Valéria, como Eduardo, como Marcelo, como Adriana. Estou com 5.0, estou com 5.0. Cheios dessas... Eu não vejo como a classe política jamais, por iniciativa própria, vai mudar as regras do jogo. Quem não quer que mude? Quem não quer? Adivinha? Republicano. Republicano. Agora, existe uma coisa, se me permite, existe uma coisa... Vocês estão sendo partidários. Não. Peraí. Vocês se lembram do governo Bush? Sim. Do governo de George do primeiro W. Bush. E do 2. O primeiro, sim. Não, o segundo. Ok. Execrado por todo mundo, que todo mundo chamava de imbecil, que todo mundo chamava de sorvetão. E ele foi reeleito? Foi reeleito. O segundo... Uma das regras do programa é não falar em cima do outro. Tá? Eu estou falando de alguém que eu já vivi aqui o tempo todo, 31 anos aqui. Eu vi George W. Bush ser tratado como um palhaço. Correto? No entanto, veio da caneta dele a única proposta razoável dos últimos 25 anos, sei lá, não sei, de regularização da situação de todos os imigrantes do país. E quem inviabilizou? Não, sejam honestos, por favor. Quem viabilizou era porque tanto os republicanos quanto os democratas eles querem ter a paternidade da decisão, para capitalizar isso com o eleitorado, como aconteceu com Reagan, com a anistia que Reagan deu. Entendeu? Ok, só isso. Pode falar, Eduardo. Eu respondo. Na época do Kennedy, McCain, Bill, tem um documentário do HBO. Os republicanos, no final, mudaram assim e falaram, olha, nós apoiamos o seu projeto se a partir daqui só entrar gente de fala inglesa. Nessa hora, era o pílula de veneno, né? Poison pill.
Nessa hora, até o senador de Illinois, Obama, votou contra, porque o Kennedy lutou lá nos anos 60 para que viessem para cá latinos e chineses, porque só vinham os brancos da Europa. Inclusive os brancos italianos, que agora são republicanos. A maioria dos italianos lá de trás são republicanos. Então, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente estava falando é quem não quer que mude do colégio eleitoral para democracia de fato, uma pessoa vale um, é o Partido Conservador. Isso é fato. Exatamente. E quando os millennials e a Generation Z estiverem votando em peso e forem, eles vão promover esse tipo de mudança. É o pensamento progressivo entrando em ação. Espera aí que Marcelo precisa falar. Porque... Aí foi o que eu falei no início. Aí foi o que eu falei no início do programa, que as duas vezes que um presidente republicano foi eleito foi com voto na maioria dos democratas. Ou seja, como a Valéria acabou de falar, no futuro próximo, os democratas, os progressistas, porque tem a grande maioria no voto, mesmo que não tenha o turnout, que a palavra-chave é turnout, é fazer com que as pessoas que têm direitos a votar vão votar. Então, aí ela está certíssima. Os millennials, no futuro próximo até, vai ser muito difícil para um conservador ser eleito, a minha opinião, ser eleito como presidente. Mesmo com o colégio eleitoral. Sou o prego no sapato, que sou o percevejo na cama, direi. Milênio de hoje, papai de amanhã, conservador será. Já vi... É democracia. Estou dizendo a você, não vai ser essa coisa assim. Os milênios chegaram lá e virou o mundo. Não. Não, posso falar. A energia da... Espera um instantinho só, Valéria. A energia da rebeldia, a energia da inconformidade. Jorge Amado, que foi membro do Partido Comunista Brasileiro e foi perseguido por isso, ele tinha uma frase incrível. Ele dizia: todo estudante é comunista, basicamente porque é pobre. Nem todo estudante é pobre. Não posso. Lá, década de 40, década de 50. Eu acho que as coisas mudam porque a sociedade toda muda como um organismo. Os velhos, os idosos como eu, estão mudando muito. Estão mudando com a consciência, estão ganhando sobrevida, estão vivendo muito melhor, com mais saúde, com mais expectativa, e eles também arejam as ideias. Eu não acho que é só uma questão de quando os milênios chegarem lá, nós vamos conquistar Shangri-La. Não acho isso, não. Não, problema. Não é por isso. Agora, peraí, que ficou aqui nesse cantinho, Adriana. O problema é que os milênios já podem votar, mas eles não irão votar, porque eles não se identificam com nenhum dos candidatos. Esse é o problema. E não é porque... E aí dançamos nós. Peraí, Valéria. Peraí, Valéria. Peraí, Eduardo. E peraí, Marcelo, porque não é um trio. Eu queria fazer Barbieri. O seguinte, eu acho que a sua provocação dos milênios é muito válida, certo? Porque se você pega a realidade dos milênios em termos de decisão sobre casar e decisão sobre ter propriedade. Há 4 anos atrás, não é na década passada, os milênios, 70%, 73% dizia que não ia casar, nunca queria ter uma propriedade. Se você pegar a estatística do ano passado, 60% dos milênios quer casar e quer ter propriedade. Então, há uma tendência das pessoas saírem daquela euforia natural dos jovens, certo? E começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, eu concordo contigo, Carlos, que essa mudança ela vai acontecer. Eu acho que a última chance lógico. Será Nunca agora, vamos certo? voltar à escravidão. O casamento gay não será desfeito. Não há a menor chance. Podem até tentar, mas não será desfeito. Agora, achar que nós vamos ter um overnight sensation, acho muito difícil. A história não mostra isso. Diga, Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Barbieri, o seguinte: se a eleição for voto a voto, uma pessoa individual como é no Brasil, você acha que o Partido Republicano ganha a eleição presidencial do jeito que está ou vai ter que mudar a sua tenda e abrir para mais gente? Porque hoje quem faz o Partido Republicano ganhar é um homem branco e mais velho. Olha, o colégio eleitoral.
Em termos práticos. Em primeiro lugar, o Trump foi eleito contra a vontade dos democratas e dos republicanos. Então, o Trump não é o Partido Republicano. Ele desfez o Partido Republicano e montou um partido à sua imagem e semelhança. Até aí, eu acho que todos estamos de acordo, certo? Sem dúvida nenhuma, após essa eleição, onde está se decidindo coisa muito mais importante, como o Carlos levantou, que é a parte da justiça, a nomeação de juízes, do Supremo, etc., vai ser a última eleição em que essa ideologia vai, digamos assim, guiar o voto das pessoas, certo? A partir daí, seja ganhando o Biden ou seja ganhando o Trump, os partidos vão ter que se reformular. O Partido Democrata tem que dar espaço para todas as suas tendências. Ele não pode ser um PT da vida em que a disputa interna desestabiliza as decisões finais e desmotiva as pessoas a votarem. E os republicanos vão ter que se livrar da estrutura que foi montada em torno do atual presidente e montar um partido efetivamente conservador. Como é que um partido conservador, eu sou um economista conservador, como é que você pode fazer um descalabro nas contas públicas como agora, em função do processo eleitoral? Então, as verdadeiras origens das doutrinas que marcaram os partidos voltarão a ser o marco da reformulação do quadro partidário americano, na minha humilde visão, a partir do ano que vem. Eu vou pedir licença a vocês, meus queridos, minhas queridas. A gente tem um certo respeito, um respeito meio conservador, pelos horários, né? A gente já estourou um pouquinho e é muito bacana ver que a gente teria energia, alegria e gana para levar isso para mais, pelo menos 1 hora. Mas quem sabe a gente pode reunir, se vocês concordarem, essa mesma turma daqui a um mês, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, porque aí nós vamos estar, já quem sabe, até analisando o primeiro debate. Vamos fazer isso? Tá combinadinho? Pô, vocês, olha, you made my day. Eu quero que cada um agora tenha um papo muito rápido, uma frasezinha com essa audiência fantástica que assistiu a gente. Muita gente, deve ter sido um recorde de audiência, se não um dos 3 programas de maior audiência que a gente teve até agora. A Andrea vai confirmar isso mais tarde. Então, só aquele recado para a dona Maria Lúcia. Não temos que encerrar com ela, porque ela foi a musa inspiradora desse programa. Então, vamos dizer para ela por que o exercício do voto é uma coisa quase divina. E eu começo com você, Barbieri. Acho que o exercício do voto vai ser importante, é fundamental. Acho que todos nós devemos participar, concordando ou discordando do presidente ou do candidato ou da oposição, porque é aí que se faz a democracia, com a livre manifestação de pensamento, sempre voltado para o interesse do coletivo, do país, não para as teses, às vezes, individual. Eu acho que aí é que a participação de cada cidadão vale a pena dentro do processo eleitoral. Marcelo Malcher. Boa noite, obrigado pelo convite. O voto é importantíssimo, que nós nunca deixemos de participar do processo eleitoral, porque nós temos as nossas vozes, né? Porque é muito fácil depois dizer, olha, eu não concordo com isso, mas se você não participou. Então, peço que as pessoas que estejam ouvindo esse programa maravilhoso, que exerçam esse seu direito e participem desse processo que é importante, seja contra ou a favor de quem for. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Marcelo. Vou continuar seguindo você todos os dias lá no JS. Obrigado. Muito bom o trabalho que está sendo feito lá. Muito obrigado, meu irmão. Valéria Sasser. Oi. A política é a arte do compromisso. Então, vamos pensar no compromisso que nós temos conosco. Primeiro, votar pelos nossos próprios interesses. Não vote pelo interesse de outras pessoas, vote de acordo com o seu interesse, que é uma coisa que foi falada recentemente a respeito de mulheres, e eu totalmente concordo. E, no nosso caso, imigrantes. Vamos votar de acordo com o interesse nosso e o interesse de nós como comunidade, de todos nós como uma comunidade que somos. E vamos partir para os compromissos. Não vamos perder essa coisa de polarização e de brigas com coisas que nem interessam mais, na verdade. Vamos partir para o compromisso. Compromisso com as comunidades. Obrigado, Valéria. Eduardo. Ô, dona Maria, gostaria que a senhora fosse mandar para o programa debater comigo. Que, olha, eu não sei por que a senhora falou isso, para quem chegou agora, meu irmão chegou agora lá do Canadá, o Denis, um abraço para ele.
a dona Maria falou que imigrantes não deveria participar de eleição. Eu acho que ela tem o mesmo pensamento da minha ouvinte Gilca, que falou nessa semana que a gente criticou que 2.300 imigrantes fizeram uma festa em Massachusetts, e eu trouxe os organizadores do baile. Jornalismo é isso, confrontar. Vamos lá confrontar os caras. E aí a Gilca falou assim, é por isso que eu votei no Trump, para não deixar isso acontecer. Só que a Gilca já falou que se arrependeu do voto, não vai votar no Trump agora. Se os imigrantes participarem da eleição, eles vão ouvir mais os americanos, eles vão aprender mais com os americanos, eles vão ser forçados a serem mais americanos. Então, aquela proteção que a senhora deve estar pensando se faz a partir do voto. Dona Maria, cercear, censurar, diminuir o direito não é bom, não, ainda mais no país mais democrático do mundo. Obrigado, Eduardo. Marcelo, já falou. Adriana Sabino. Eu queria agradecer, adorei participar no painel hoje, adorei conhecer quem eu não conhecia, e eu acho importantíssimo a gente votar, a gente se preparar para o voto, e de preferência motivar nossos amigos e nossos conhecidos a votar, a ir votar, e tentar um país melhor, mais inclusivo, menos polarizado, uma grande América mesmo. Olha, gente, muito obrigado, muito feliz. Eu estou aqui, pinto no lixo total. Amei, porque esse assunto é um assunto que, mesmo eu não tendo grande profundidade, eu adoro, acompanho política demais. Mas eu quero dar um recado que, a partir dessa semana, o Batata Quente volta a ser somente às segundas-feiras, porque a gente agora entrou já de cabeça na temporada do Fox Brasil. A gente estreia a temporada do Fox Brasil na próxima semana no Japão, com eventos a semana toda, de terça até domingo, e essa é a semana preparatória. Então, eu convido você para a próxima segunda-feira tem Batata Quente. Na medida do possível, acompanha os eventos, porque o Fox Brasil, mesmo acontecendo no Japão, fala de um bocado de coisa que interessa para você, brasileiro de qualquer parte do mundo. Uma boa noite, Carlos, boa noite, Adriana, boa noite, Marcelo, boa noite, Eduardo, boa noite, Valéria. Um prazer e um orgulho ter vocês como amigos e parceiros essa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.